era Zaqueu? O que Zaqueu fez de importante na Bíblia, nessa passagem que nós vamos ler? Vamos aprender um pouco com a sua história. Vamos ver como que o Senhor Jesus Cristo trata todos, cada um de uma maneira. O teu coração não é igual ao meu coração. As tuas atitudes não são iguais às minhas atitudes. Os dedos das nossas mãos, eles são diferentes uns dos outros. E Deus sabe disso. Deus nos trata, cada um de uma maneira. Então, para melhor fixar, vamos ver o que a palavra diz. Lucas 19:2. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Lucas 19:5-6. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. E por fim, Mateus 13:45-46. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Você conhece alguém muito rico? Você conhece alguém de um status na sociedade muito elevado? Você já viu alguma pessoa muito rica, alguma pessoa de status muito elevado em comunhão com pessoas pobres? Você já viu uma pessoa dessa indo para a casa de uma pessoa muito pobre e ceando com ela e comendo com ela? Você não vê isso. Geralmente essas pessoas de status muito elevado, pessoas muito ricas, elas têm um núcleo de convivência conforme eles se ajuntam, eles se entendem. Por quê? Porque falam, na maioria das vezes, 90% dos casos, eles falam sobre o quê? Eles falam sobre dinheiro, sobre poder e sobre status. O meio deles, a conversa deles, não é o reino de Deus. Por isso que eu não estou generalizando, eu estou dizendo 90% deles. É por isso que o Senhor Jesus Cristo disse que era muito mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico herdar o reino de Deus. É com base nisso que eu estou falando para vocês. E todos vocês sabem, vocês não veem um rico na casa de um pobre. Você quer ver um pobre na casa de um rico, mas você não quer ver um rico na casa de um pobre. E o que isso tem a ver com a nossa história, com a nossa passagem de hoje? Nós vemos que Zaqueu, ele era o chefe dos publicanos, era uma pessoa rica. A própria Bíblia nos relata isso. E Zaqueu, ele era uma pessoa envolta à alta sociedade judaica naquela época de Jesus. Zaqueu era um homem que não precisava de ninguém. Zaqueu era um homem que tinha os seus próprios meios para sobreviver, era um homem de abastada posição social. E Zaqueu, ele vivia em meio à alta sociedade judaica naquela época. E o que ele fez? Zaqueu, ele já tinha ouvido falar sobre Jesus, ele já tinha ouvido falar sobre as suas histórias, e quando ele ficou sabendo que Jesus estava passando ali por perto da casa dele, ele tomou uma atitude que deixou o próprio Senhor Jesus surpreso, digamos assim. Nada surpreendia Jesus porque ele tinha a onisciência, Deus dera isso aí para ele. Mas Jesus viu naquele homem algo que fez com que ele ganhasse um grande prêmio naquele dia. Zaqueu estava ali na rua e Zaqueu era uma pessoa baixa, de estatura baixa. Ele tinha uma alta estatura social, um alto poder financeiro, mas fisicamente ele era baixinho, ele não conseguia enxergar. E o que ele fez? Ele olhou para aquela árvore, subiu numa atitude de tremenda humildade, como se fosse um moleque de rua. Ele subiu naquela árvore e ficou ali observando Jesus passar. E o Senhor Jesus Cristo, maravilhoso do jeito que ele é, quando ele viu Zaqueu naquela árvore, naquela atitude de total humildade para querer apenas vê-lo, Jesus falou: desça daí, Zaqueu,
que hoje eu quero pousar na tua casa. Olha que coisa mais linda, olha que presente mais maravilhoso que Zaqueu ganhou. A presença do próprio Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, pousando e ceando na sua casa, comendo com ele na sua casa naquele dia. E diz que Zaqueu desceu correndo daquela árvore, foi e recebeu Jesus com toda a alegria. Olha que coisa maravilhosa. Mas você percebe que esse prêmio maravilhoso que Zaqueu ganhou foi porque ele teve uma atitude que nós todos devemos ter. Nós devemos ser humildes. Mas você percebe que Zaqueu ali, ele foi humilde diante de duas situações. Ele foi humilde, primeiramente diante do povo, que o povo olhou e falou: nossa, Zaqueu, um homem tão rico, um homem tão importante, subindo numa árvore como um moleque. Ele teve essa humildade, ele teve essa mansidão de coração diante do povo e depois diante de Deus. Deus viu isso e o Senhor Jesus Cristo enxergou isso nele. Então, nós temos que buscar a Deus com total atitude de humildade, com total atitude de mansidão diante de Deus. Nós devemos mostrar ao mundo e a Deus que nós não somos nada e que nós dependemos dele. Nós devemos galgar posições altas no mundo espiritual, assim como Zaqueu subiu numa árvore para receber a Cristo ali em sua casa. Nós devemos subir, galgar posições espirituais cada vez maiores, cada vez mais elevadas, para que a bênção de Deus nos alcance. Deus não precisa de nós, mas nós precisamos 100% de Deus em nossas vidas. E que possamos a cada dia mais ser como um verdadeiro Zaqueu. Tudo que é colocado na Bíblia não é à toa. E se essa passagem daquele homem subindo em uma árvore e fazendo com que o próprio Senhor Jesus Cristo viesse a jantar com ele e pousar na sua casa, está ali, é porque algo tem a nos ensinar. Como cada vírgula que tem na Bíblia, nós aprendemos alguma coisa de importante. E que possamos então a cada dia das nossas vidas sermos como um verdadeiro Zaqueu, deixarmos as amarras do status, as amarras do poder financeiro. Se você é uma pessoa assim, se você tem milhões ou milhares ou centenas ou dezenas de empregados ao seu comando, seja uma pessoa humilde, seja uma pessoa mansa de coração diante deles, dos seus subordinados mesmo, e diante de Deus. Porque não é por opressão, não é por medo que você fará com que as pessoas olhem para você como alguém que elas querem ser, como um exemplo. Não é. É pela sua humildade, é pelo seu caráter, principalmente diante de Deus. Tem um trecho na Bíblia que eu não me recordo, que fala com que as pessoas que estão ligadas a Deus, as pessoas que buscam a Deus, Deus faz com que até os seus inimigos gostem dela. Por quê? Porque a presença do Espírito Santo, a presença de Deus, está dentro delas. Então que a cada dia na nossa vida nós possamos galgar 1 metro a mais para nós chegarmos no topo de uma árvore, daquela árvore que Zaqueu chegou, para que uma hora o próprio Senhor Jesus Cristo olhe para a gente e nos dê como prêmio a sua própria presença constante em nossas vidas. Ele já fez isso na cruz do Calvário, mas é necessário que nós tomemos uma posição, que nós o busquemos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Somente assim nós ganharemos a presença constante do Senhor Jesus Cristo, não por uma noite em nossa casa, mas pelo resto de toda a eternidade. Ok? Essa é a palavra que eu tenho para todos nós hoje. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, conforme a vontade do Senhor.